Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Se você já tiver feito tudo isso, deixe um comentário aí só para ajudar no engajamento e compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas e familiares. E hoje eu venho aqui ler mais um conto do livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque. Por quê? Por quê? Por quê? Porque vai cair no segundo exame de qualificação do vestibular 2024 da UERJ. Já vou te falar que eu vou separar esse conto em duas partes, até porque ele é muito grande. Começando a leitura comentada do conto. O grande artista chegou ao aeroporto Tom Jobim em boa hora com a mala de mão e nada para despachar. Já deu para ver que se passa no Rio de Janeiro o conto. Só perdeu algum tempo na polícia, porque havia um problema com o chip do passaporte e foi preciso chamar um supervisor que o liberasse. No saguão, foi compelido a seguir pelos meandros do free shop, que ele estava acostumado a atravessar acompanhando o fluxo dos passageiros. Aquela hora da tarde, porém, com poucas partidas internacionais, era escasso o movimento do terminal e redundante a iluminação nas lojas quase às moscas. Pela primeira vez, ele reparava no chão espelhado com setas e faixas em diferentes cores e direções, e por um momento se viu desorientado. Depois de entrar por engano numa loja de produtos eletrônicos, sentiu um aperto na bexiga e distinguiu a custo a indicação do WC, ou seja, do banheiro, entre tantos letreiros, né? Olha só, coisa que a gente não costuma ver tanto em narrativas tradicionais, falar do momento em que um personagem vai ao banheiro. A gente conhece numa novela, por exemplo, a sala de estar, os quartos da casa, mas muitas vezes não conhece o banheiro, não vê o personagem falando que vai ao banheiro, mas aqui foi relevante e já já a gente vai ver o porquê. No banheiro só havia dois mictórios, ambos ocupados, e o grande artista correu para se aliviar na latrina de uma cabine. Lavou as mãos e retomou o seu caminho sem tanta folga de tempo, pois até o portão de embarque, na outra extremidade do aeroporto, era preciso vencer um extenso corredor com uma esteira rolante central. Era uma esteira intermitente, de onde a cada 100 metros se passava para o piso de granito, como quem salta de um bonde em movimento. Olha só, né, que comparação um tanto quanto atemporal, digamos assim. Fala, primeiramente, uma esteira de um aeroporto, depois falar de um bonde, aquela diferença, né? Você sai do bonde, salta no chão com a velocidade do bonde e a mesma coisa da esteira. Dá até para fazer uma questão de física com isso aí, que olha só que interessante. A passos largos ele redobrava a velocidade da esteira, com pressa de se instalar na primeira fileira do avião, sem parar para nada ou ninguém. Uma vez sentado à janela, colocaria um ansiolítico debaixo da língua, taparia a cara com a manta, dispensaria a refeição e pegaria no sono tão logo fosse permitido reclinar o encosto da poltrona. Mas foi obrigado a frear atrás de um rapazola e uma garota com mochilas nas costas, parados de mãos dadas no meio da esteira. Poderia pedir licença, mas não queria chamar atenção, nem havia real necessidade de ultrapassar os namorados, que se dirigiam igualmente ao portão de embarque para Paris. Talvez também houvesse em Paris alguém à espera do grande artista, que se enterneceu vendo o rapaz roçar o passaporte novinho em folha na ponta do nariz da garota. Foi aí que teve um sobressalto e começou a se apalpar, embora ciente de que não guardara seus documentos nos bolsos ou na valise. Ainda tinha bem presente a textura de um passaporte em sua mão direita. Podia sentir nos dedos como que o formato dessa lembrança, tão concreta quanto a alça da valise que ele segurava com a mão esquerda. Para um viajante rodado como ele, um passaporte escapar da mão parecia tão improvável quanto a sua mão cair do punho. Olha só que exagero, quase uma hipérbole aqui. Estou comentando, né? Já falei de uma comparação, já falei de uma hipérbole, até porque figuras de linguagem costumam aparecer bastante no exame de qualificação da UERJ. Outra coisa que a gente repara, a gente leu para o primeiro exame de qualificação O Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga Nunes. E agora a gente está lendo esse livro de contos do Chico Buarque. A gente está aqui no segundo conto, e é o segundo conto do livro em que o personagem principal não tem um nome, certo? Ele chama aqui de grande artista e tal. Assim como lá no Meu Amigo Pintor, o menino só chamava o vizinho de cima como o meu amigo pintor, né? Algumas curiosidades entre as duas narrativas. Ele não podia adivinhar que naquele instante um curioso abriu um passaporte abandonado junto com um cartão de embarque na bancada da pia do banheiro. O indivíduo mal acreditou ao ver no documento o nome e as fuças do grande artista que ele mais detestava. Olha só, o grande artista. De imediato detestou a ideia de que a celebridade fosse tomar champanhe em Paris, viajando no mesmo avião que ele. Pressentindo que o canalha voltaria ao banheiro a qualquer momento, num reflexo, atirou passaporte e cartão na lixeira embutida na pia. Olha que nojo, hein?
As outras 3 ou 4 pessoas que estavam por perto não haveriam de ter notado o seu gesto, pois num banheiro masculino ninguém se olha. Então o indivíduo puxou do toalheiro uma folha de papel toalha para se assoar com força e a enfiou na lixeira. Não contente, arrancou mais um bocado de papel, protegeu a mão, arregaçou a manga e atochou o lixo no intuito de afundar mais e mais o passaporte. Não se privou de escarrar em cima da maçaroca. Olha só, né, algumas palavras um tanto quanto apoéticas aqui. Escavar, maçaroca, a gente já viu latrina, entre tantas outras. Pelo menos não era o longo trajeto de volta que o artista rastreou cabisbaixo, esquadrinhando o piso de granito e 3 segmentos de esteira. Na entrada do banheiro, teve-se de se desviar de um sujeito ali plantado, um homem bronzeado dos seus 40 anos, com jaqueta de camurça e ares de playboy, que o encarou com aquela expressão hostil a que ele vinha se habituando nos últimos tempos. Por que será que esse artista estava se habituando a expressões hostis nos últimos tempos, né? Será que vai falar adiante aqui no conto? Bom a gente prestar atenção. Como o mundo parecia conspirar contra o grande artista, que mais um indício. Será que tem alguma coisa pregressa ou será que foi unicamente pelo episódio do passaporte? A cabine onde ele havia urinado estava ocupada, tendo do lado de fora um tipo com um crachá do aeroporto. Ele ficou sem entender se era um princípio de fila, haja vista a série de cabines livres ao lado daquela. Daí se virou para a pia, onde se lembrava de ter lavado as mãos, e deu com um gorducho de moletom escovando os dentes. De qualquer modo, por cima dos ombros do gorducho, pode ver que não havia sinal do passaporte na bancada, mas o grande artista persistia na esperança de ter pousado o documento sobre a caixa de descarga da latrina no assodamento de abrir a braguilha. O funcionário do aeroporto empurrou por fim a porta da cabine, assim que soou a descarga, e ajudou a erguer um ancião para acomodá-lo numa cadeira de rodas. O passaporte não estava no cubículo e, sem saber o que fazer, o grande artista se olhou no espelho bem no momento em que estava envelhecendo. Pensou na humilhação de depender de um acompanhante nas próximas viagens, por incapaz de cuidar de seus papéis e se arranjar sozinho. Pensou nos filhos, que mesmo com pena dele, tinham seus próprios filhos e a vida para levar. Pensou nas mulheres que o amaram num passado próximo que hoje talvez preferissem não ser vistas em sua companhia. Mas ao sair para o saguão atrás do funcionário com o cadeirante, se convenceu de ser um homem de sorte. Deu de barato que alguma boa alma, porventura um passageiro do seu voo que encontrasse o passaporte, o confiaria a um comissário da companhia aérea no portão de embarque. Tornou a tomar a esteira sem atinar que tinha pela frente uma moça com meia dúzia de sacolas do free shop. Mas apesar da carga e das botas de salto-agulha, ela caminhava com desenvoltura, chamando em voz alta um sujeito mais adiante. Amor! Amor! Quando o alcançou, permaneceram empacados na esteira, lado a lado, a moça parecendo se explicar e Amor impassível olhando para o infinito. Ele estava evidentemente aborrecido, de certo pela demora dela no free shop ou pela fortuna gasta em perfumes e cosméticos a caminho de Paris. O grande artista, desinteressado de querelas conjugais, forçou um pigarro para ver se o casal lhe dava passagem. No que o marido olhou para trás brevemente, ele reconheceu o bonitão metido a playboy plantado pouco antes à porta do banheiro. Em vez de avançar alguns metros, o indivíduo falou baixinho no ouvido da mulher, que também deu uma olhadela para trás com o rabo do olho e por pouco não tropeçava na entrepausa da esteira. Agora o grande artista tinha diante de si uma reta sem obstáculos, pois quem estava em cima da hora apertava o passo, com exceção do playboy bonitão e sua mulher, para quem talvez as portas nunca se fechassem. O artista também já fora um viajante tranquilo, seguro de si, mas naquelas circunstâncias se sentia pessoalmente ameaçado pela voz feminina que anunciava a última chamada para o voo 443 da Air France com destino a Paris. Chegou suado ao portão, onde a fila de embarque minguava com pouco mais de 20 passageiros. Furou a fila para interrogar em francês a agente de solo da Air France, que lhe respondeu em português que não tinha notícia do passaporte. Olha só, né? Cheio de marra. Foi falar em francês, a mulher foi e respondeu em português para ele. Talvez a polícia pudesse ajudá-lo, mas a comunicação com a polícia estava temporariamente interrompida. Nisso chegou um carrinho elétrico, transportando 2 gestantes mais o velhote da cadeira de rodas, e o condutor ofereceu uma carona de volta ao grande artista. Perguntou se era ele mesmo, o grande artista, que imaginava a viajar rodeado de mulheres, assessores e fotógrafos. O carrinho era vagaroso, de marcha única, mas ele não tinha mais ilusões, já antevia seu regresso vexatório para casa. Já se via entrando em casa com um semblante vago, como quem voltasse de uma viagem sem recordações. Daquela jornada talvez se lembrasse apenas da mulher novinha do bonitão, que cutucou o marido e conteve o riso ao ver a artista exposto em carro aberto, percorrendo o corredor vazio na contramão. Vamos dar uma parada aqui e, em breve, eu posto a segunda parte. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.